Olá! Nesses dias de pandemia, nossa igreja segue as recomendações das autoridades de saúde pública de nosso estado e nosso país. Por isso, nossas atividades de grupos e cultos em geral estão suspensas. Contudo, algumas programações ganharam outro formato. E assim podemos compartilhar com você a mensagem da Palavra de Deus por ocasião da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas senhas diárias para este dia da paixão de Cristo, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 1,18: a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pandemia, economia, Semana Santa, onde está a salvação? Nesses dias em que pandemia rende bastante nos telejornais, a colocação de um repórter chamou-me a atenção. Ele disse: a pandemia pode não ter nos contagiado, mas segue revelando o pior ou o melhor de cada um de nós. Cada um de nós reage de um jeito. Também os animais reagem quando acuados, gemem, rosnam, tremem e até mordem. Nesse caso, animais irracionais usam o ataque como defesa. Nós somos racionais. Por isso, adversidades e provações não deveria causar-nos pânico ou histeria, principalmente porque essas coisas são previsíveis. Contudo, essa nova realidade nos desestabiliza mesmo assim, porque não estamos acostumados a isso. É muito interessante e muito diferente de enchentes e tormentas. É inédito. Mesmo assim, essas coisas são parte deste mundo. As pessoas que fazem seguro de vida, ou seguro de sua casa, de seus galpões, de seus carros, ou mesmo nós com o seguro da igreja, têm de assinar um contrato que regulamenta a indenização de prejuízos causados por sinistros, que podem ser pandemias, incêndios, vendavais ou enchentes. Ainda que o documento seja assinado num lindo dia de primavera, nele consta um cenário sombrio de horror e destruição. É por causa destes cenários, destes imprevistos, que se faz seguro. Um outro exemplo, num casamento, os noivos fazem seus votos no altar e diante de Deus e das testemunhas prometem ser fiéis na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na fartura e na necessidade, na crise, até que a morte os separe. Note que a promessa de um amor fiel pretende assegurar a paz, a serenidade e a proteção mútua. Promete-se enfrentar doenças, tristezas e crises juntos. Não é dito se vier as crises, é previsto que virão. Um outro exemplo Jesus mesmo nos deu quando disse em Mateus 7: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Amigo e amiga ouvinte, membro de nossa comunidade, amado de nosso Senhor, a prática do que ouvimos nos prepara e sustenta em meio às tormentas. O gesto de amor como Ele nos amou, servir
como Ele nos serviu, nos protege nas crises. Quem vive por fé em Cristo desfruta da vida em comunhão com Deus e com o seu povo e aprende ali a repartir o pão na necessidade, a compartilhar angústias ou também conselhos, e assim desfruta de terapia e desenvolve altruísmo e resiliência. É assim que se constrói a casa sobre a rocha da salvação, na qual resistiremos em paz nos maus dias. Esta gripe não é o pior vírus da terra. O pior vírus chama-se pecado. Esse vírus não contagiou apenas um percentual da população, mas toda a humanidade. Esse vírus tem poder de nos fazer perigosos, incoerentes, imprudentes, orgulhosos, egoístas. Tem poder de nos fazer acreditar que tudo pode e tem que estar sob o nosso controle. É um vírus traiçoeiro que nos predispõe a confiar em mentiras que a nossa própria mente nos prega. O pior é que o pecado não soluciona crises, antes as intensificam com sutilezas e oportunismo político, golpes virtuais, superelevação de preços, brigas, desentendimentos, egoísmos nas compras nos mercados, perda de foco e pânico. Onde está a nossa salvação? Jesus não tinha o vírus do pecado em seu DNA. Em meio à crise da fome, durante 40 dias no deserto, ele foi tentado por Satanás, mas não se contaminou com ele. Quando parecia tão fraco, ele foi muito forte. Se nós pensamos estar no limite há 21 dias de quarentena, imagine Jesus há 40 dias sem nada comer. Na hora das 3 tentações de Jesus, ele recita versículos do Antigo Testamento. Ele resiste às investidas do tentador e o vence. Alguns anos depois, Jesus novamente enfrenta outra forte crise. Ora intensamente, seu suor por nós se mostra em sangue. Aceita beber o cálice do sacrifício de si mesmo na cruz, para que nós fôssemos perdoados por Deus e reconciliados com Ele. Quando Jesus veio a João Batista para ser batizado, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João profetizou a morte de Cristo como o Cordeiro que morreria por nós. Uma crise prevista, mas também aceita por nosso Senhor. Assim, temos no sacramento do batismo juízo e graça. Também na ceia do Senhor, juízo e graça. Morte e ressurreição. E por fé, Lutero disse: somos simultaneamente justos e pecadores. Essa é a essência da paixão de Cristo e da Páscoa cristã. Nesses dias de pandemia, o mundo anseia por uma vacina, um remédio, algo que possa servir de cura e livramento da morte, livramento da falta de oxigênio. Muitos testes, ideias, iniciativas estão em andamento. A salvação para este vírus pode prorrogar a nossa hora da morte, mas ainda não liquida de vez a morte, não a supera. Cristo é a nossa cura plena e a salvação que nos é oferecida por graça e fé. Em 1 Pedro, para concluir, em 1 Pedro 2, 24 a 25, nos é dito também nas senhas diárias de hoje: por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas,
mas agora foram trazidas de volta para seguir o bom pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Queremos ter uma palavra de oração e faço uso de um hino para esta oração, um hino conhecido. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação. A tua paz, bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro. Tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação. A tua paz, bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro. Tem compaixão. O teu amor sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Terminamos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Prezado ouvinte, por motivo de não estarmos reunidos aqui em comunidade, não realizaremos uma santa ceia. Mas assim que voltarmos a celebrar nossos cultos, queremos sim celebrar a ceia do Senhor. Na sequência, segue um belo hino sob o título Nunca Te Deixarei, que seja útil para seu consolo e seu encorajamento pessoal.
indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro